Nós, como jovens, e mesmo alguns de nós, como adultos, vamos para estudar para a escola, para aprender coisas físicas, coisas que podemos ver, tocar, sentir, cheirar, através dos 5 sensos físicos que temos, apalpar e fazer experiências para aprendermos coisas físicas. Na verdade, os estudos físicos de coisas que vemos é feita através dos 5 sensos e por experiências à volta disso e experiência que tenhamos acerca de coisas. Mas, queridos irmãos, nós não podemos aprender através do estudo científico princípios espirituais. Não podemos aprender esses princípios espirituais através dos 5 sensos que temos. As coisas espirituais têm que ser aprendidas pela revelação de Deus. E, como se lembra, ao início, Deus deu a Adão e a Eva 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, que era a árvore em que o homem, neste caso Adão e Eva, confiavam na revelação de Deus do que é bom e do que é mau, que é um ensinamento espiritual. Por outro lado, a árvore da morte, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a árvore em que o homem decidia por si próprio o que era bom e o que era mau. E o mundo tem seguido este caminho da árvore da morte. As pessoas decidem o que é bom e o que é mau. Fazem as suas próprias decisões. Isto não faz mal. Ou isto está bem. Porquê? Porque as pessoas decidem por si próprio o que é bom e o que é mau, em vez de ouvirem a revelação divina de Deus do que é bom e do que é mau. Pois esse é o caminho que devemos escolher. O caminho apertado, o caminho da vida eterna, o caminho da vida, a árvore da vida. Queridos irmãos, é Deus que nos tem que ensinar. Por isso temos aqui a árvore do conhecimento revelado, a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento que nós obtemos e decidimos, que é a árvore do bem e do mal, ou a árvore da morte. E por isso temos que escolher a árvore da vida. Ora, o conhecimento revelado é o conhecimento que Deus nos dá, que nos é ensinado, que nos ensina, Deus nos ensina através do poder do Espírito Santo e, por exemplo, o conhecimento do próprio Espírito de Deus. É Deus que nos tem que ensinar. E, ao fim de contas, foi Ele que fez as coisas físicas, por isso Ele fez as coisas físicas para nos ensinar as coisas espirituais. Deus fez as coisas físicas como um método, uma maneira, em tipo de analogia, para ensinar as coisas espirituais. Vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, as coisas espirituais de Deus, assim, o seu eterno poder, o seu Espírito Santo, que é o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Sendo percebidos através das coisas físicas que foram criadas, pois as coisas físicas nos dão entendimento das coisas espirituais, porque foi Deus que as criou. Com esse propósito, com essa intenção das coisas físicas nos ensinarem coisas espirituais. Queridos irmãos, Deus criou as coisas físicas
para nos ensinar o espiritual. Então, que exemplos de coisas físicas é que Deus usa para nos ensinar o Espírito Santo de Deus? Um exemplo aqui em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Derramarei, como derramar água. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Falando acerca de um tempo futuro, dizendo que derramará o Espírito Santo de Deus, que é uma coisa que pode ser derramada. E por isso, a água ajuda-nos a entender o Espírito Santo de Deus. E por isso hoje, queridos irmãos, quero falar acerca de como a água e as suas benções podem nos ensinar acerca do Espírito Santo de Deus. E estou a dar este tema para que nós estejamos mais cientes, mais conscienciosos, mais bem sabedorios e com um melhor entendimento, para que não paremos essa corrente de água, para não pararmos essa corrente de água, para não extinguir esse fluxo de água, que é a água viva, que é o fluxo do Espírito Santo de Deus. Para nós não extinguirmos esse fluxo, essa corrente, mas, aliás, deixar essa corrente de água andar, fluir, para que possa dar fruto na nossa vida. Queridos irmãos, você e eu podemos viver muitos dias sem comer comida, mas sem beber água, nós rapidamente morreremos. Ficaremos desidratados e morreremos rapidamente. Está claro quanto tempo é? Isso varia de pessoa a pessoa, varia de condições diferentes, mas um ponto é que a água é essencial para a vida. A água fresca é refrescante, nos dá uma certa ajuda. E sim, a água é essencial para a vida. Vejam comigo, se faz favor, em Salmos 1. Primeiro Salmos, o Salmo 1 de David. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Sim, bem-aventurado aquele homem em que o seu prazer está na lei de Deus. E na lei de Deus medita de dia e de noite. Isto é, enche a sua cabeça dos ensinamentos, dos princípios, como praticar, como viver, como nos conduzir. E pensa e medita acerca disto dia e noite. Está a meditar, está a absorver esta água para estar a viver de uma maneira correta. Ele é como árvore, versículo 3, plantada junto à corrente de águas. É como a árvore plantada perto do rio, da corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, produz fruto. Produz fruto porque recebe desta água, que é a água da vida, que é o Espírito Santo de Deus, e produz fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque está perto desta corrente d'água. Corrente d'água que é simbolizada pelo Espírito Santo de Deus. Mas os pecadores não são assim. E eles não estão a meditar na lei de Deus.
e por isso é como estarem numa terra ressequida, em que as folhas murcham e não crescem e não dão frutos. Vejam outro exemplo aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sim, quer a força das coisas físicas e se afasta do coração de Deus, das intenções do coração de Deus, do que Deus quer no coração. Porque essa pessoa será como um arbusto solitário no deserto. Vai ser como uma árvore que não está perto da corrente do rio, mas sim será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Porquê? Porque não está a meditar na lei de Deus dia e noite, não está a receber esta corrente de água. No entanto, continua no versículo 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, que tem fé, que tem confiança em Deus e cuja esperança é o Senhor. Temos esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, no que Ele nos dá, e seguimos o caminho que Ele nos guia. Porque Ele é como a árvore, plantada junto às águas. Ele é como a árvore, plantada junto às águas. Estamos a receber esta água do Espírito Santo de Deus, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, quando é um ano em que há pouca chuva, que há pouca água, não se perturba e nem deixa de dar fruto. É como se não fosse nada. Porquê? Porque está perto da fonte da água do Espírito Santo. Queridos irmãos, precisamos de ter água. Água é essencial para a vida espiritual. Água viva, água espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, é essencial para a vida espiritual. Vejam também em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8 a 11. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entrais e possuais a terra para onde vos dirigis. Isto é, meditando na lei de Deus. É como estar a uma árvore perto do rio, como lemos em David. E agora diz: guardai, pois, os mandamentos de Deus, porque estão a pensar e a meditar nisto, e por isso está a encher a mente disso, e por isso vão praticar isso. Para que prolongais os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana de leite e mel. Porque a terra que passais a possuir, a terra prometida, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como uma horta. Tinham que ir e regar, ou com uma mangueira, ou com um balde, e dar a água, ou um canalzinho, e mandar a água para esse sítio para poderem plantar. Tinham que semear, ir e trazer água para essa região. A regavam como uma horta. Mas a terra que passais a possuir, isto é, a terra prometida que vocês vão possuir, versículo 11, é terra de montes, ondulados, e por isso, e de vales. Tem montes e tem vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Precisa da chuva dos céus, do que vem de cima. Precisa da água que vem de cima. Simbolicamente, precisa do Espírito Santo para poder viver. Queridos irmãos, a terra prometida tinha que ter água de cima. O reino de Deus, que é a nossa terra prometida, necessita da água que vem de cima, do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo é essencial para a vida eterna.
Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esta noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Sabemos que és Deus. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade, te digo. Vejam o que Jesus disse. É verdade, te digo. Se alguém não nascer das alturas. A palavra grega aí podia ter sido traduzida das alturas. Se alguém não nascer das alturas, do que vem de cima, não pode ver o reino de Deus. Esta palavra em grego é anoten, que também é traduzida, vejam, por exemplo, é usada no versículo 31. Diz assim, do mesmo João 3, diz assim: quem vem das alturas. Foi traduzida aí, não é de novo, mas diz quem vem das alturas. Em grego, anoten, das alturas. Também é uma palavra que é usada em outras partes, por exemplo, em Mateus 27, 51 e outros, em que é do cima, veio do cima. E por isso de cima. Se alguém não nascer das alturas, de cima, não pode ver o reino de Deus. Queridos irmãos, temos que nascer através do poder do Espírito Santo de Deus que vem de cima. Portanto, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Veem como a água está ligada aqui ao significado do Espírito. Da água está claro, representa como João batizou com a água e Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo de Deus. Um apontando para o outro, um seguindo o outro. Diz assim, que não nascer da água e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Precisamos do Espírito de Deus para entrar no reino de Deus. Que é o reino de Deus? É a vida eterna. O Espírito Santo de Deus é essencial para a vida eterna, tal como a água é essencial para a vida física. Versículo 6. O que é nascido da carne, das coisas físicas, é carne. E o que é nascido do Espírito, espiritual, do Espírito de Deus, que é espiritual, é espírito. Vai ter um corpo espiritual. E continua assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer das alturas. A mesma palavra grega, de cima, nascer do Espírito que vem das alturas, nascer através desse Espírito. E depois, continuando no versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, nem o Abraão, nem Moisés, nem o Enoque, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Ninguém subiu ao céu, a não ser que é Jesus Cristo, que desceu do céu. Ele estava no céu, veio para a terra, como um ser humano, físico, e voltou para o céu. Voltou para onde estava, ao lado direito do Pai. De modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tal como Moisés levantou a serpente numa estaca, o Filho do Homem também foi levantado na estaca para morrer pelos nossos pecados. Para que todo o que nele crê tenha, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Vê-se que Jesus Cristo estava a introduzir o entendimento que precisamos do Espírito de Deus, nascer das alturas, para podermos ter a vida eterna. É essencial isso. Então vejam um bocadinho mais adiante, no capítulo 4, versículo 4 diz assim:
E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, era Deus na carne, se cansou. Isto nos dá um bocado de encorajamento quando estamos cansados. E sentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, dá-me água, estou com sede, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: se tu judeu, pedes-me para beber, eu sou samaritana. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede isto, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Se entendesses o significado desta analogia, que a água física aponta para a água espiritual, a água viva, que é o Espírito Santo de Deus, se entendesse isso, tu me pedirias e eu te daria água viva. Se vocês pedirem o Espírito Santo de Deus, e se vocês estiverem a seguir e a obedecer a Deus, Ele então vos dará a água viva. Como lemos em Salmo 1, que vive, que medita dia e noite nos princípios de Deus, então receberão essa bênção. Vejam também no versículo 14: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se vocês estiverem a beber da água viva, da água espiritual, que é o Espírito Santo de Deus, nunca mais vão ter sede espiritual, porque estão a beber dessa água. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Vai ser uma fonte interna, dentro de nós, para a vida eterna. Queridos irmãos, vejam também em João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, ao fim da festa de tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a Cristo. Viva como Cristo. Tenha Cristo a viver dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque cremos em Deus, cremos em Cristo, vivemos como Ele é, Ele vive dentro de nós. E por isso Ele vive, não no pecado, vive dentro de nós, porque nós estamos a purificar-nos e a viver de uma maneira como Ele esteja satisfeito de viver dentro de nós, porque nós passamos a ser o templo de Deus. E por isso o Espírito Santo de Deus vive em nós, porque nós passamos a ser o templo de Deus. Versículo 39, ele estava a dizer aqui: do seu interior fluirão rios da água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito não tinha sido dado ainda, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas estava a falar com respeito ao Espírito que Jesus Cristo dava. O Espírito de Deus é essencial para a vida eterna. Por isso meditem dia e noite na lei de Deus e enchem a vossa mente do significado dos princípios da lei de Deus. E então isso é como viverem como a árvore pelo rio e receberem essa água, a água viva, que é representada, como Jesus Cristo disse, que é o Espírito Santo de Deus, que são rios de água viva, o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, por isso a água é essencial para a nossa vida. Mas pensem que coisa terrível é quando não há água. Há uma seca, as pessoas estão com sede, o terreno está seco, apoeirada por tudo, e a falta de água conduz à desidratação. Enquanto, por outro lado,
Quando recebemos esta chuva fresca, até é uma benção, porque dá um novo cheiro no ar de frescura. E uma pessoa até sente com mais energia fisicamente. Queridos irmãos, assim vemos que a falta de água é uma maldição, mas a água, na sua estação certa, no tempo certo, é uma benção. Vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não ouvirem os ensinamentos, os princípios de Deus, os princípios de Cristo e dos apóstolos, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldições. Quais maldições? Vejam, por exemplo, no versículo 23. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Os céus de bronze. Porquê? Porque esta poeirada, o vento levanta esta poeirada, e os céus são bronze, por causa da poeirada no ar. E a terra debaixo de ti de ferro. É dura. Dura para trabalhar na terra, é dura, é difícil. Porquê? Porque está seca. E esta é uma maldição sobre as pessoas. Queridos irmãos, falta de chuva é uma maldição. Vejam também em Amós, capítulo 4, versículo 6 a 8. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão. Sim, dentes limpos. Porquê? Porque não estão a comer, então os dentes ficam limpos, porque não há comida. Os dentes estão limpos, não tem nada para sujar. Com falta de pão, em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim. Vocês tiveram falta de água, falta de pão, deviam-se ter convertido e arrependido, porque essa falta, essa seca em que não houve água e por isso não houve plantações e não houve comida, era com a intenção para as pessoas se arrependerem. Mas não se arrependeram. Não se converteram a Deus, disse o Senhor. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva. 3 meses antes da ceifa, não houve chuva. Quando havia necessário de haver chuva no tempo certo, não houve. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Por isso uma pessoa tinha que ir a este lugar para buscar água, ou àquele lugar para buscar água, porque não havia chuva em todo o lugar, no tempo certo. Um campo teve chuva, mas o outro ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim. Deus permitiu estas coisas acontecer para as pessoas se arrependerem e converterem a Deus como, digamos assim, um castigo, um ponto a dizer, não vais por aqui, vá por aqui. E as pessoas não se converteram. Não se converteram. Vejam também em Ezequiel, capítulo 4, versículo 11 a 17. Também beberás a água por medida. A 6ª parte de um hin de tempo em tempo a beberás. Vais ter cuidado com a água, porque só vais tomar um bocadinho, com medida. Porquê? Porque há falta de água. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-los-ás sobre esterco do homem. Vais ter que cozinhar a comida sobre o esterco do homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Deus estava a dizer a Ezequiel para fazer assim uma coisa física, para dar um exemplo ao Israel do que ia acontecer a eles. Então Ezequiel disse ao Senhor: ó Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então Deus disse a ele: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano. Sobre ela preparás o teu pão. O exemplo a Israel era terrível. Deus melhorou a condição um bocadinho
para o Ezequiel dar esta analogia de fazer comida sobre um fogo feito sobre o esterco, agora de vaca em vez de ser esterco humano. Mas disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém, comerão o pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto, porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Vão ser castigados. Falta de comida e falta de água vai ser uma punição. Uma punição. Vejam também mais esta punição em 2 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 9, diz assim: porque é o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. As pessoas do mundo, está a dizer aqui alguns dos pecados que têm imundas paixões. É o que se vê hoje no mundo. E depois continuem também a ler em versículo 14. Diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Isto é a sociedade hoje, queridos irmãos, cheia de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. É o mundo hoje em dia, é o que se vê na sociedade hoje em dia. E vejam no versículo 17, esses tais são como fonte sem água. São como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Queridos irmãos, são como fonte sem água. Queridos irmãos, é o que se passa hoje em dia, é o mundo. Vejam também o penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas, a Epístola de Judas, que é uma epístola pequena. E vejam, por exemplo, no versículo 12, diz assim: estes homens são como rochas sobremessas em vossas festas de fraternidade. São pessoas que vêm para a igreja, que observam a festa, mas são rochas sobremessas, banqueteando-se juntos em qualquer recato. Sim, vêm para a igreja, vêm para as festas, vêm comer connosco nas festas, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água. Isto é, sem o Espírito de Deus, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Vê como até mesmo há destas pessoas no mundo que aparecem na igreja como se fossem cristãos, mas não são verdadeiros cristãos. Tenham cuidado com os irmãos, porque estas são nuvens sem água, sem o Espírito de Deus, impelidas pelos ventos. E vejam também como fala deles no versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Cuidado com estas pessoas. E depois continua, no versículo 19, diz assim: são estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Não têm o Espírito de Deus. Vê-se o mundo, há estas maldições, há pessoas aí, o mundo está cheio disso hoje, com pessoas que não têm o Espírito de Deus, que são, digamos assim, nuvens sem água. Quando vem uma nuvem, gente, espera da nuvem que tenha água para que chova. Não vem estas nuvens e não chove. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Por outro lado, quando obedecemos a Deus, vejam então em Levíticos 26, versículo 3 e 4. Se andares nos meus estatutos e se guardares os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, na estação correta
chuva, que são uma benção. E a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. Queridos irmãos, mas que benção. Benção, quando as pessoas obedecem, Deus então dá boa chuva, dá boa água, que aponta um significado espiritual. Quando obedecemos, recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos conduz à prosperidade. Porque quando há boa chuva, há boas plantações, há boa prosperidade, através da benção do Espírito Santo de Deus. Vejam também que isto será o caso até no mundo da manhã, no milénio. Vejam, por exemplo, em Zacarias, capítulo 14. Ao fim do livro de Zacarias, capítulo 14, vejam no versículo 16 a 18. Todos os que restarem, todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano a ano para adorar o Rei. E quem é o Rei? É Jesus Cristo. Vai ser o Rei dos Reis. É Jesus Cristo. O Senhor dos Exércitos é Jesus Cristo. Vão adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, que é Jesus Cristo, que vai governar a terra para celebrar a festa dos tabernáculos. Vamos levar a festa de tabernáculos no mundo da manhã. E se queremos ser parte desse reino, devemos estar a fazer essas coisas hoje. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. A chuva vai ser uma educação, digamos assim, um castigo. Se as pessoas não obedecem e não vierem observar a festa de tabernáculos para aprenderem o caminho de Deus, para eles não haverá chuva. Mas, por outro lado, se vierem, se obedecerem, vai haver chuva, vai esta benção da água. Queridos irmãos, vão ser abençoadas, então, fisicamente, que simbolicamente representa, vão ser abençoadas com o Espírito Santo de Deus. Conforme nós agradamos a Deus na nossa vida, Ele nos abençoará com muitas benções físicas e espirituais através do seu Espírito Santo. E depois, queridos irmãos, quando temos um dia quente, onde está calor, e trabalhamos aí fora, ou onde seja que for, e não haja ar-condicionado, ao fim do dia, temos o corpo precisa de uma lavagem, precisamos de um beiro, de um chuveiro, precisamos da água para nos lavar. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus temos direito a entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos sangrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne, pelo seu sofrimento, nos deu este novo caminho que nós temos que copiar e viver como Ele, para Ele viver em nós. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, tendo o nosso coração lavado, purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Lavando o nosso corpo com água pura. Precisamos da lavagem da água da vida, da água pura, que é o Espírito Santo de Deus. Vejam Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26. Diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, para que santificasse a igreja. Cristo amou a igreja para santificar, para limpar, para fazer a igreja santa. Tendo-a purificou a igreja como? Por meio da lavagem de água pela palavra. Pela lavagem da água, por meio da lavagem da água pela palavra de Deus. Queridos irmãos, lavou com água pela palavra de Deus. Por exemplo, é como nós precisamos lavar com água, mas também pomos um sabão ou coisa assim, um sabonete, para lavar, ajudar, e a água então limpa tudo. A lavagem da água pela palavra, a lavagem do Espírito Santo com a palavra de Deus,
que é a Bíblia, que é as palavras de Deus, que é o ensinamento de Deus e de Jesus Cristo e dos apóstolos. Vejam também em Efésios, capítulo 6, um bocadinho mais à frente, versículo 17. 6, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. O Espírito de Deus tem uma espada. A espada do Espírito. O que corta com o Espírito é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é os ensinamentos de Jesus Cristo. E por isso, precisamos o Espírito de Deus, representado pela água, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os dois juntos, trabalhando em conjunto para nos lavar. Vejam, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36. Diz assim, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Como lemos em Hebreus, os nossos corpos são lavados com água pura. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Está a falar, está claro, espiritualmente. E as águas puras que está a falar é o Espírito Santo de Deus, que nos derrama e que nos aspergira, como, digamos assim, como uma chuva que nos dá, como uma fonte que recebemos esta água vida. Então, continuando, dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Esta é a água pura. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. Precisamos da água para nos lavar. A água, espiritualmente, falando espiritualmente, é o Espírito Santo para nos lavar. E o Espírito Santo nos ajuda para andar nos seus estatutos e guardar os seus juízos. Por isso é que precisamos de meditar na lei de Deus de dia e noite, encher a nossa mente com os pensamentos de Deus para nos dar essa ajuda. E por isso, conforme nós andamos na nossa vida de dia a dia e nos sujamos neste mundo à nossa volta, que o mundo está imundo e acabamos por ter as mãos sujas, nós precisamos lavar diariamente, regularmente, mais do que uma vez por dia. Lavar diariamente, através do estudo bíblico, que é a palavra, com o Espírito Santo, que obtemos através de comunicação e contato com Deus, através da oração e de vivendo da maneira dele e meditando, pensando como andar e viver e conduzir-nos da maneira correta, e conforme conduzimos da maneira correta, recebemos este Espírito, porque estamos a viver perto da água, da corrente da água, deste rio de água viva. Isto é a maneira que nós precisamos de viver. Queridos irmãos, precisamos desta água. Mas, queridos irmãos, é tal como, por exemplo, uma represa de água. E dessa represa constroem uma estação de energia elétrica ou hidroelétrica. E usam então o poder, a força desta água. O poder desta água, porque há grande poder na água. Usam este poder. É necessário usar esta água. É necessário usar este poder através da oração regular e diária e do estudo da Bíblia e da meditação, da combinação destes três e, ocasionalmente, de um jejum, de jejuar. Precisamos então de usar esta água, usar este poder para nos dar a vida eterna. Este poder que vem através da água viva, da água espiritual, que é o Espírito que nos dá então a vida eterna. Mas precisamos de usar este poder, esta força, esta energia. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 6. João 6, 63. O Espírito é que vivifica. É o Espírito que nos dá o poder para ter vida. É o Espírito que vivifica. A carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Deus, a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, recebemos
Estas palavras são espírito e são vida. Queridos irmãos, esta energia que recebemos, nós temos que estar ligados, estarmos conectados, como pôr uma tomada na parede para receber esta energia. Esta energia, qual é a conexão que precisamos ter? Através de oração, através do estudo bíblico, através da meditação e, ocasionalmente, do jejum. Queridos irmãos, então, estamos ligados à fonte e recebemos, então, o poder do Espírito Santo. Vejam, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas tem dado o espírito de poder. O espírito de poder, de força, de energia, de dinâmica, dinamismo. Um espírito de poder para vencer as paixões carnais, para vencer as nossas tentações de que nós estamos debaixo, para nos limpar, para nos purificar, para não cairmos disto. Por isso é que precisamos estar a pôr na mente, dia e noite, a lei de Deus, para não deixar as outras coisas entrar nos nossos pensamentos. Esse é o problema, que muitos de nós olhamos para coisas que não devemos de olhar, ouvimos coisas que não devemos ouvir, e então estas coisas ficam na mente, e deixamos essas coisas na mente. Temos que parar esses pensamentos, tirar estes bastiões, estas fortalezas mentais, tirar isso de fora e meditar dia e noite, como lemos em Salmo 1, dia e noite, na lei de Deus. Então, isso nos dá a força, porque estamos a pôr a nossa energia, a nossa conexão perto deste rio, desta corrente de água que é o Espírito Santo de Deus, e estamos a beber desta água dia e noite, e então isso nos ajuda a vencer. Isso é o que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, é um instrumento de poder. É um instrumento que nos ajuda a fazer esta limpeza, nos ajuda a converter no processo de mudarmos da nossa natureza humana para virmos a ser ou ter a natureza divina. É o poder para nos dar, para nos converter, para mudarmos da natureza humana para termos a natureza divina. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 1, começar a ler o versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder. Qual é o seu divino poder? É o Espírito Santo de Deus, que é representado pela esta água que Ele derrama em nós. Pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que nós precisamos. Tudo. Seja o que for que precisamos, toda a energia, todas as batalhas, todas as coisas para vencer esta luta, que conduzem à vida eterna. À vida, sim, à vida eterna. E à piedade. O que é a piedade? Piedade é virmos a ser como Deus é. Isto é que é piedade. Virmos a ser como Deus é. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelos quais todas estas coisas que disse que nos têm sido dadas, todas estas coisas que são dadas, que conduzem à vida e à piedade, pelas quais todas as coisas que nos são dadas têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Para que por estas, através deste divino poder, que temos todas as coisas, as ferramentas, as coisas necessárias para vencer esta guerra espiritual, para nos convertermos da natureza humana para a natureza divina. Para virmos a ser seres como Deus é. Nesta luta para mudarmos da natureza natural, a natureza humana, para termos a natureza divina. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, pois continua a dar um plano de ação, mas, queridos irmãos, aqui está, precisamos deste poder divino, que nos conduz à vida eterna e à piedade, isto é, de vir a ser como Deus é, isto é, de virmos a ter a natureza divina. Queridos irmãos, o poder do Espírito Santo é muito importante. Depois, como vemos, por isso, a palavra de Deus, que é a Bíblia,
Os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos e as leis de Deus e o exemplo dos profetas e o Espírito Santo têm que ser combinados como um sabão com água, digamos assim. E este poder, o poder do Espírito Santo, vai precipitar este processo de conversão. E este poder vem das alturas. Temos que nascer das alturas. Temos que receber este poder das alturas, de cima. E temos que usar este poder como uma estação de energia hidroelétrica, numa reserva que usa este para criar eletricidade. Nós precisamos de usar este poder para aplicar. E então, quando aplicamos, damos fruto. Temos fruto. E este fruto é uma alegria, é uma felicidade, é um contentamento. Quando nós, é como um exemplo de quando nós temos uma represa de água e com a água compartilhamos esta água com outras pessoas em várias atividades. Temos momentos felizes com a família. Por exemplo, vocês vão para uma represa de água e nessa represa tem parques de água e atividades à volta da água para as crianças, para brincarem perto da água. Aí há grande alegria, porque estão a usar esta água. Igualmente nós, usando o Espírito Santo de Deus, usando este poder do Espírito Santo para vencer, vamos dar frutos, ter frutos de alegria, frutos de felicidade. Vejam em Isaías capítulo 12. Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda te iraste contra mim. A tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus é a nossa salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. E Ele se tornou a minha salvação. Jesus Cristo se tornou a minha e a tua salvação. Vós, com alegria, com contentamento, com satisfação, com júbilo, com canção, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Água viva das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores com alegria ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Isso vai-se conhecer um dia, no mundo da manhã, quando Jesus Cristo vier à terra e vier salvar a terra destes problemas que temos. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Deus entre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Santo, que é o Santo de Israel. Queridos irmãos, então, quando usamos o Espírito de Deus e usamos para compartilhar com outros e dar, vai haver alegria, vai haver fruto. O fruto do Espírito Santo de Deus, como leem em Gálatas, capítulo 6, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é carinho para com os outros, para dar. Não é para receber, é para dar. É alegria, é paz, é longanimidade, isto é paciência, é benignidade, isto é uma certa gentileza, uma benignidade para com os outros. É uma bondade, ser bom para com os outros. É uma fidelidade, é ser fiel, é uma fidelidade. É uma mansidão, isto é ser ensinável, ser manso, é uma mansidão. E é um domínio próprio, um controle próprio de nós próprios, para não pecarmos, embora vivemos neste mundo cheio de imundícia. Como é que isso é possível? Porque estando perto da fonte, meditando dia e noite nas leis de Deus, orando, estudando a Bíblia, meditando, jejuando ocasionalmente, então mudamos a nossa vida. E então começamos a dar fruto. O fruto que é uma árvore perto da água corrente, e então dá fruto, mesmo que haja ano de sequidão, porque vivemos em ano de sequidão, como lemos em Salmo 1. Queridos irmãos, conforme nós aplicamos e vivemos
esta vida cristã da maneira correta, como Cristo viveu, para Cristo viver em nós, vamos ter frutos na nossa vida. E esses frutos são parte do fruto do Espírito Santo que vai conduzir a bons resultados para outros. E, queridos irmãos, nós temos que buscar essa fonte. Precisamos de buscar essa fonte com muita persistência. Pedir a Deus para nos ajudar. Por isso é que diz em Lucas capítulo 11, versículo 5 a 13. Depois de dar o exemplo da oração exemplar, digamos assim, disse-lhe ainda Jesus: qual entre vós tem um amigo à meia-noite disser, dá-me pão? E então ele diz, bem, então vai, por ele persistir, ser persistente, por causa da importunação, por causa da persistência, continuar a pedir, levanta-se e dá-lhe o pão. Exatamente. Nós precisamos, como lê aqui no versículo 9 de Lucas 11, por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Precisamos ser persistentes e pedir. Temos que buscar esta boa água. Temos que estar persistentemente a buscar esta água, a estar com sede e com fome da justiça de Deus. E precisamos de uma fonte constante que esteja em abundância. E Deus é esta fonte constante que nos quer dar esta água eterna. Vejam em Isaías 44, versículo 1 a 4. Diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Vocês que são chamados, são verdadeiros cristãos, que Deus vos chamou, que Deus vos chama. Ele vos ama. Não tenham medo. Ele vos ama. Vocês precisam de se manter fiéis, deste domínio próprio, desta fidelidade, desta mansidão. E então estão em prática de demonstrar a bondade e benignidade para com os outros, mas isto é expresso através de amor, alegria e paz que vocês têm. Porque diz assim: não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes. A benção. Derramarei a benção da água. De onde arranjei o título para este sermão: as benções da água. As benções da água espiritual, que é o Espírito de Deus. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Deus quer nos dar esta água. Ele é a fonte que nós temos que buscar. Temos esta fonte, mas precisamos de estar prontos e de estar a receber esta água. Vocês sabem a história das 10 virgens, que 5 eram sábias e 5 não eram, porque 5 tinham este óleo, este azeite, nas lanternas, e outros 5 não tinham. Podem ler isso ler em Mateus 25. O que aconteceu? Porque não tinham este azeite, não tinham esta reserva. Queridos irmãos, nós precisamos ter esta reserva, precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, cheio. Precisamos estar prontos, porque não sabemos quando é o dia da vinda. Precisamos estar prontos sempre, sempre. Então, queridos irmãos, como vimos hoje, alguns pontos, nem todos os pontos, mas vimos alguns pontos, que a água é uma benção. E a água nos ensina acerca do Espírito Santo de Deus, que é a água viva para a vida eterna. Vimos também como podemos estar mais conscientes, mais sabedosos, mais cuidadosos, para não cortarmos o fluxo desta água espiritual, que é o Espírito de Deus, para que nós possamos dar fruto abundantemente. Como é que vimos isto? Porque precisamos de meditar na lei de Deus, encher a nossa mente de dia e noite com os princípios de Deus, obedecendo e recebendo o Espírito Santo, que é essencial para a vida eterna. Precisamos estar a agradar a Deus
Ele então nos abençoará com muitas bênçãos através do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Quando estamos sujos, precisamos diariamente de fazer esta lavagem, lavar as mãos todos os dias, correntemente, frequentemente, através do estudo bíblico, da oração e da meditação de como aplicar acerca do que estudamos na Bíblia, como pôr em prática. E depois precisamos desse poder forte que é usar este Espírito Santo, usar esta água viva que está em nós, esta corrente, usar isto com a ajuda do Espírito. Precisamos de usar, de pôr em prática. E então vamos dar fruto do Espírito Santo, que é amor, que é em alegria, que é em paz, que é em paciência, que é gentileza, que é uma bondade, que é uma fidelidade, uma mansidão e um domínio de nós próprios. Precisamos pedir, buscar, bater constantemente, persistentemente, estarmos com sede persistentemente perto de Deus para recebermos a justiça de Deus. Porque Deus, ao fim de contas, quer derramar sobre nós esta água, quer derramar sobre nós o seu Espírito. E por isso nós precisamos ser sábios e de estar a encher, digamos assim, este vaso com esta água espiritual, com este azeite, com esta energia que nos vai dar o caminho da vida eterna, o caminho de virmos a ser como Deus, isto é piedade, o caminho para mudar a nossa natureza humana para a natureza divina. Com esta água, que é a fonte de muitas bênçãos, então vamos ver ao fim disto tudo o que vai ser o grande final. E o grande final está descrito na Apocalipse, capítulo 21 e 22. Vejamos primeiro Apocalipse, capítulo 21, no versículo 5 a 7. Aquele que está centrado no trono diz: Ei que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Darei de graça da fonte da água da vida, que é o Espírito Santo de Deus. E depois leiam também em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida.